Essa questão aí do remover, conseguiram mexer? Ele removeu o primeiro e o... Professor, sinceramente, eu aproveitei esse tempinho para jantar, viu? Tudo bem. É bom também, né? Com o Tava estômago parado de cheio, fome. a atenção fica melhor até, né? Sim. Perfeito. É o seguinte, pessoal, só para recapitular aí, eu acho que alguns estão chegando hoje. Quem... É... Somente, só vou... Essas são as nossas atividades. O pessoal que não recebeu e-mail, por favor, aí manda e-mail para mim agora, tá? Professor? Oi, só estou respondendo aqui uma mensagem, o pessoal mandando Ah, aqui. Mas pode não, falar, eu estou ouvindo. a Weslane pediu para adicionar ela, hein? Ah, ela já tá. Ah, já tá? Beleza. Já. Não, ela saiu, não tá aqui não. Ué, disse que tava pedindo para entrar e... E ela, eu aceitei, mas ela sumiu, deve ter caído de novo a internet dela. É, pessoal, só o feedback de vocês. Esse assunto aí, pessoal, vocês é um assunto que, na minha opinião, talvez seja um pouco complexo. Não é que seja complexo, é que nós estamos vendo algoritmos já projetados, né? Vocês em si, eu pedi para fazer um roteiro prático apenas, mas esses que nós estamos trabalhando aqui, vocês estão mais olhando o pensamento em si de como o algoritmo tem que funcionar. Mas é interessante que vocês tentem refazer esses algoritmos no tempo que você estiver disponível, no final de semana, à noite, madrugada, no seu horário que você estiver disponível, tentarem refazer para ver se esses conceitos fiquem melhor armazenados na cabeça de vocês. Como eu falei, pode usar o recurso de desenhar, como é uma lista, pensar como uma sequência de lista. A primeira é uma lista encadeada, uma lista ligada simples, só tinha o ponteiro para o próximo. Agora foi essa lista duplamente ligada, ou seja, tinha ponteiro para o anterior e para o próximo. E agora nós começaremos a questão de pilha e filas. Então, quem não tem ainda cadastro, não recebeu o e-mail das aulas, envie um e-mail para mim que eu vou mandar a aula passada e a aula de hoje está sendo gravada também. Serão enviadas no e-mail, além do link das nossas aulas. Também esse vai ser o link que nós vamos conectar sempre. Eu vou testar esse link aqui agora, pessoal, só para que não fique aqui achando que não esteja funcionando esse link. Deixa eu testar o link aqui que eu mandei para vocês. Acho que é porque eu estou já conectado aqui na aula e ele não está aceitando. Mas depois eu farei o teste. Mas esse é o link que eu vou mandar para vocês novamente no e-mail que vocês usarão em todas as aulas. Deixa eu ver aqui. Quem estiver com atividade e quiser enviar, pode enviar. Para que a gente possa trabalhar aqui, recebendo as atividades de vocês. Respondendo mais um e-mail aqui. Eu não recebi aqui e-mail de cadastro novos. Todos estão recebendo e-mails? E-mail das atividades. Tem o meu amigo aí que eu tô falando com ele aqui, ele vai mandar o e-mail pro senhor ainda para cadastro. Ah, perfeito. Tá, recebi aqui a Luciana, agora sim eu vi um de cadastro, vi outro Gabriel também. Não, agora eu acho que eu não tinha apertado F5 aqui também, desculpem aí, eu estava olhando o e-mail passado aqui, mas está assim lançado. Então vamos fazer o seguinte, o pessoal ainda não entregou as atividades destas aqui, no caso, não receberam essas atividades, então vamos fazer o cadastro agora. Então o que eu vou fazer? Para que ninguém seja prejudicado, vamos ajudar aí a todos para a gente poder andar juntos aí no processo, vamos definir aqui, até o dia 25/9, quem já enviou, tudo bem, vou dar baixa já aqui. Aliás, quem não enviou vai enviar nessa data do dia 25.
Não ficou bom. Semana que vem vai ser nosso dia 28, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, para ficar ainda melhor. Essa atividade eu vou entregar junto, tá? Aí vocês vão fazer a entrega dia 28 também, dessa última aqui, junto com essa anterior, do pessoal que ainda não recebeu nenhuma dessas atividades aqui para envio, tá? Aí o restante, vou aguardar o e-mail. Então vai ser junto, tá? No dia 28, quem não enviou ainda, não precisa enviar, aguarda aí a atividade para enviar dia 28 junto, essas duas, enviar as duas junto, tá bom? Quem não enviou ainda. Ok. Só para dar tempo pro pessoal aí que está sendo cadastrado agora, que não recebeu atividade ainda nenhuma, para que a gente possa aí encaminhar. Mas aqui é o último prazo, tá? Depois desse prazo aqui, depois do dia 28 de setembro, já será a nossa prova. Então é o último prazo para que vocês possam me enviar e eu possa registrar no AVA, senão não será possível registrar a pontuação de vocês. Formativa 3, você vai mandar ainda no e-mail, né? Vou mandar agora, nesse e-mail que eu for enviar agora, com as aulas, vou enviar essas formativas 3, essa última. Já todas juntas aí. Com a aula gravada aí. Muito bem, pessoal. Só para a gente continuar então. Então agora o nosso objetivo é estamos já na unidade 2. Então a seção 2.1, falaremos aqui sobre pilhas e filas. Então o conceito de pilhas remete a estarmos aí pensando numa pilha. Aí vocês podemos pensar em pilha de diversos objetos que nós possivelmente já trabalhamos, né? Pode ser uma pilha de cartas, uma pilha de caixas, uma pilha de atividades para serem feitas, né? Então, quando a gente pensa em pilha de livros, toda pilha nós temos um processo que nós temos uma imagem que nós temos que estar sempre referenciando ao topo. Por que o topo? Se nós pensarmos numa pilha, assim, é evidente que nós temos que pensar a pilha como uma estrutura de dados que ela tem que funcionar de uma forma específica, na qual o primeiro item que entrar na lista, por exemplo, aqui esse info 1 foi a primeira coisa que entrou na lista. Ela vai sair em qual momento dessa lista, dessa pilha? Vai ser o último a sair. Exatamente, será o último a sair. Então, o primeiro a entrar e o último a sair. Existe aqui uma analogia no livro de vocês sobre a Torre de Hanoi. Vocês já brincaram de Torre de Hanoi? Nunca. Não. Não, mas eu sei o que se consiste. O que consiste a Torre de Hanoi? Observe, nós temos três aqui, três hastes aqui, né? Com umas peças. Essas peças, se nós observarmos uma peça maior, essa peça maior, está aqui no final aqui, o objetivo é fazer com que façamos uma pilha aqui, como se fosse da maior peça para a menor, sendo que a menor peça ficará no topo dessa pilha. Então, essa peça circular aqui, a maior ficará na última posição da pilha e a menor ficará na primeira posição. Então, o objetivo aqui é fazer a permuta, a mudança de cada um desses objetos aqui da torre, né? Para que estejamos montando aqui a menor sobre a maior. Então, nesse contexto aqui, muitas vezes, esta regra de movimentação de elementos numa pilha, ela é empregada quando estamos desejando eliminar um elemento que não está no início da pilha, tá? Então, fizemos uma pilha e, por algum motivo, precisamos aí remover algum item que não seja o primeiro, o topo da pilha. Então, temos para que remover, teria que criar uma outra pilha para poder ficar Exatamente. Uma estrutura similar a outra pilha. A pilha, nós veremos também que ela pode ser trabalhar também com ponteiro, tá? Mas, basicamente, a gente pode estar criando uma outra pilha, passando os elementos para a pilha seguinte, para que possamos movimentar essa pilha a que nós estamos trabalhando, tá? Então, por isso que ele menciona essa torre Hanoi como um dos itens que podem ser empregados aí para o entendimento de pilhas. Quando nós precisamos... Então, nesse conceito aqui, por que a torre Hanoi é utilizada, né? Para que estejamos retirando esse último elemento. Observem aqui, nós temos 3 pilhas, né? A primeira pilha esquerda só tem um objeto, na segunda, na pilha do meio, temos 2, sendo que o maior objeto está nessa pilha do meio. E na última haste aqui, nós temos 4, né? 4 peças aqui
da torre a ser montadas. Caso eu deseje pegar o último item da pilha do meio aqui, eu tenho que remover os dois que estão acima para que eu possa chegar até ele. Então, esse é o conceito da pilha. Eu preciso remover item por item para que eu consiga, nesse critério, chegar ao último item. Então, basicamente, a pilha ela funcionará com essas estruturas aqui, ó. Nós podemos trabalhar como LIFO e filo, né? LIFO, last in, first out. O que está mencionando aqui? Primeiro entra, último sai. Primeiro entrar e o último a sair, no caso. É, o último a sair. O último não, desculpa. Essa aqui é o último a entrar, né? primeiro a sair. É isso aqui, LIFO, último a entrar. A pilha não é isso que nós falamos aqui, ó. Quem foi o último a entrar na pilha aqui? 6. O 6, ó, info 6. Quem vai ser o primeiro a sair? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, esse é o conceito aqui do LIFO. Último a entrar, primeiro a sair. Ou nós podemos mencionar o seguinte, ó. Filo. First in, last out. Ou seja, primeiro a entrar, último a sair. Ó. O primeiro a entrar foi o info 1. Ele será o último a sair dessa pilha. Então, o algoritmo tem que funcionar desta forma, nesta sequência. Tá? Então, para que possamos criar uma pilha, nós podemos estabelecer aqui, temos que criar uma pilha vazia, inserir um elemento no topo da pilha, remover o elemento do topo, verificar se a pilha está vazia e liberar a estrutura da pilha. Isso é o conceito da criação de uma pilha. Eu acho que o pessoal talvez deva lembrar, quem já fez compiladores, nós fizemos lá, dentro de compiladores existe um exemplo para trabalhar em pilha, para que possamos usar equações matemáticas. Dentro aí no conceito de compiladores, quando usamos uma pilha, estaremos projetando essa pilha, o que deve ser processado na ordem que ele foi estabelecido nessa pilha, né? Então, nesse conceito, quando estamos desejando criar aí uma equação matemática, vocês sabem que é uma equação matemática, se tivermos nessa equação cálculos como as operações com multiplicação, divisão e operação de soma e subtração, a operação de multiplicação e divisão ela tem precedência, tem prioridade antes da soma e subtração. Então, quando trabalhamos com pilha, nós podemos até numa equação trabalharmos aí e estejamos colocando os valores que devem ser feito o cálculo primeiro, né? Trabalhem primeiro nessa pilha para que obtenha o resultado correto da equação. Então, essa questão da linearidade de equações podemos colocar em pilha. Pilha também de processamentos, né? No qual o primeiro item tem que ser processado primeiro. Também faz parte desse conceito de pilha. Então, podemos usar isso na computação. O conceito de pilha, o importante é que saibamos que ela deverá funcionar no método de LINFO ou filo, né? No caso, LINFO é last in, first out, ou first in, last out. Alguma dúvida sobre essa estrutura? É bem simples, né? Tranquilo. Ok, vamos passar para o próximo aqui. A próxima definição também que está na seção 2.1 é de fila. O conceito de fila ele funciona um pouco diferente do de pilha, né? Na fila, nós temos o conceito seguinte. Teremos aí a nossa pilha, a fila que está definida aqui embaixo, né? Temos as informações. Então, o primeiro que entra nesta fila, se nós continuarmos aí nessa tendência, o primeiro que entrou, ele será o primeiro a sair. Como também o info 4 ali, ele entrou na quarta posição. Então, para que ele saia também, ele será o quarto elemento a ser removido. Então, lá, uma fila é uma representação de um conjunto de elementos no qual podemos remover esses elementos por uma extremidade chamada de início da fila. E por outra extremidade, onde são inseridos os elementos, é chamado final da fila. Então, o conceito de fila é também similar ao que ocorre nas filas tradicionais aí, de uma lotérica, por exemplo, né? Se você se for o primeiro da fila, abriu a lotérica, está na primeira posição ali, você será atendido primeiro. Já o processo ou a pessoa que estiver numa fila, né, na quarta posição, ela seria atendida na quarta vez ali de atendimento, né? Então, o conceito de filas, quando nós falamos de filas, nós falamos no conceito chamado de FIFO, né? First in, first out. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro a sair. Então, aqui nós temos aqui o conceito da chegada nessa fila, né? A primeira informação que é registrada, a segunda e assim
por diante. Então, nesse conceito, a ordem sempre estará vinculada à ordem que chegar à fila, será a ordem que estará sendo removido o item desta fila. Isso aqui serve muito para processamento, vamos dizer assim, processamentos de prioridades ou até mesmo de processos que estiveram usando, por exemplo, a CPUs. No conceito de sistema operacional, quando nós estamos trabalhando aí, todos os nossos, as operações elas são sequenciadas para que o processador possa trabalhar. Então, a fila pode ser esse tipo de sequenciamento, ou seja, qual processo vai estar recebendo atenção do sistema operacional, isso numa sequência. Eu também já, num sistema que funcionava desktop, né, um tempo atrás, banco de dados existe uma característica interessante, um conceito chamado deadlock, quando duas pessoas querem mexer no mesmo registro, né? Isso aí não é permitido, dá uma mensagem lá. Então a gente pode sequenciar com que as pessoas ali criem uma fila de operações. Quem chegou no primeiro na lista vai estar trabalhando em cima daquele registro. Os próximos itens aguardarão a liberação, ou seja, esse item ser atendido, para que passe para o seguinte, tá? Então esse sequenciamento podemos usar aí principalmente para que possamos ordenar aí a lista de processamento, caso estejamos desejando. Então, aqui nós temos a questão da remoção, como eu mencionei, a remoção vai funcionar também de início. É tranquilo esse conceito, essa parte inicial da visualização de como funciona é tranquilo. Depois a gente vai para o código, que aí complica um pouquinho mais, né? Mas aqui a ideia é de estarmos removendo os itens da lista. Então, para que possamos estar criando aí uma fila, nós temos aqui criar a fila vazia, inserir elemento no final da fila, retirar o elemento do início, verificar se a fila está vazia e liberar a fila. Então esse é o conceito da criação, já depois de criar, no caso é inserir elemento no final, ou seja, já considerando que se não tiver vai ser o primeiro da fila, mas sempre a inserção desse tipo de estrutura de dados sempre será feita a inserção no final da estrutura, né? Sempre no final. É um pouquinho diferente do conceito de listas que nós vimos anteriormente, que ela insere sempre na primeira posição. Para inserir em outras posições, isso tem que ser projetado e programado antes, né? Para que ele possa estar obtendo este resultado e inserir no final. Então, o conceito de filas é este que nós temos sempre inserir no final, diferente do conceito de pilhas, que sempre estaremos inserindo no início, sempre no topo, né? Então, esses são os passos básicos para que possamos criar a pilha. Então, basicamente, essa seção aí, vocês chegaram de ler essa seção 2.1? Sim, tratou de Hanoi, né? Fiquei até atrás esse troço para aprender. Então, basicamente, ele ficou mencionando aí esses critérios que nós trabalhamos agora. São bem teórica essa seção, né? A seção é teórica. Vamos então passar para a seção seguinte, a 2.2. Então, o que nós temos que trabalhar aí é apenas o conceito de pilha e de fila, no caso pilha. Sempre o conceito de pilha que o primeiro a entrar, pilha, né? O primeiro a entrar é o último a sair. E de fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Perfeito. Vamos passar então para 2.2. Então, na seção 2.2, aqui a seção do disputa já teremos um pouco mais de prática, né? Então, aqui, as operações e problemas com pilha, né? Então, basicamente, nós teremos o conceito aí que vocês aprenderão do conceito de empilhar um novo elemento e desempilhar. Existem algumas linguagens de programação que já traz isso implementado para vocês. Quando trouxer implementado, vocês verão esse termo aqui, ó, push, que equivale ao quê? Colocar na pilha. Empilhar. Empilhar, isso. Empilhar é o push, será o empilhar. E o pop será Retirar da pilha, no desempilhar. Desempilhar. Então, esses são os conceitos que vocês, possivelmente, em algumas linguagens de programação, estarão encontrando. Que essas são as operações básicas que devemos fazer com a pilha, né? Empilhar um novo elemento e desempilhar, né? Seguindo sempre a ordem, observando o item que está no topo da pilha. Ele
que é o item fundamental que nós devemos estar observando se está adequado ou não, né? Então, sempre o item que está no topo da pilha. Então, aqui nós temos aqui os conceitos que estão sendo passados aqui. Basicamente, nós temos olhando essa figura aqui está mencionando que podemos observar uma figura sequente de operações e inserimos na pilha. Tá. Nós temos ali em cima, né? Outras operações que podem ser implementadas na pilha. É limpar, é o clear, e verificar se ela está vazia ou não, é exempt. Mas isso aí a gente vai estar programando, mas existem algumas linguagens que isso já, vamos dizer assim, já vem aí, configurado esse tipo de informação. Já vem pronto o método para limpar e para verificar se a pilha está vazia ou não. Esse método retornando se ela está vazia ou não. Então, basicamente, nós temos uma pilha aqui embaixo. Ó. Nós temos aqui uma pilha. É feito o comando push. E passado o valor 36. Esse valor push, então, significa empilhar. Então, 36 faz parte da pilha. Quem está no topo da pilha é o 36 ainda. É aí do 36 que foi passado. Feito mais o comando push, vem o valor 7. O 7, ele é o início. Ele é o topo da pilha. Quando nós estamos no comando pop, estamos desempilhando. Quem vai ser desempilhado? Vai ser o item 7. Então, observe que aqui, já no quarto segmento da pilha, já ficou apenas o 36. Demos um push, ficará o 12 como topo de pilha. Mais um push, fica o 23 como topo de pilha. O comando pop faz, então, a remoção, ficou o valor 12 e 36, sendo que o 12 é o topo da pilha. E o 36 é o último elemento dessa pilha. Lembrando que ele foi inserido a 5 passos anteriores, né? Então, 36 aqui, passou o passo para inserirmos o 7, retiramos o elemento, inserimos mais um, empilhamos mais o outro valor que o 23, desempilhamos o 23 e ficou ali o valor 12 e 36 na pilha, sendo que o 12 é o topo da pilha. Então, sempre podemos estar trabalhando dessa forma. O livro, ele vai falar algum exemplo para a gente, passando até a capacidade da pilha, ou seja, o tamanho que essa pilha ficará, né? Muito bem. Então, uma pilha possui uma estrutura que pode ser declarada contendo 2 objetos, basicamente. Nós temos um ponteiro que irá armazenar o endereçamento inicial da pilha, é equivalente à nossa lista, né? Um valor inteiro que irá indicar a posição do topo da pilha. Então, para utilizar uma pilha, primeiro é necessário criar uma declaração de estrutura, como nós faremos daqui a pouco. Criar uma pilha com alocação dinâmica. Alocação dinâmica, qual o comando para alocação dinâmica, pessoal? Só para eu esqueci aqui, se puderem me lembrar. Memory allocation. Malloc. Malloc. Muito bem, é o malloc. O malloc é a alocação dinâmica, nós usamos ele. E criar funções para inserir, no caso ali, para empilhar e desempilhar da pilha. Então, essa aí que são os processos que devem ser feitos. Aqui já traz o exemplo de uma pilha, dando o comando ali para empilhar. No caso aqui é uma pilha que contém strings, né? Valores, e o desempilhar, além da pilha vazia. Aqui é o conceito da programação que usaremos agora, né? Então, nós temos struct pilha, temos um int para identificar o topo, o int da capacidade, e aqui faltou um F, né? Ficou load, é float. Foi definida uma estrutura de pilha que tem um ponteiro do tipo float. Desculpa, não é float, ele aponta para um ponteiro que vai armazenar float. O ponteiro não é float, tá, pessoal? O ponteiro sempre será um registrador. O registrador é sempre um número inteiro, né? Mas esse registrador, no caso, ele é float, ou seja, ele vai estar podendo armazenar valores float. E aí, no caso, struct pilha, minha pilha. Vamos fazer esse exemplo. Então, para que façamos isso, vamos sair aqui da nossa visualização aí da aula, né? E vamos voltar lá para o nosso laboratório, que é o nosso Dev C++. Vamos então inserir aqui um novo arquivo. Eu vou salvar esse arquivo aqui já como aula 5. Aí, basicamente, vamos iniciar aqui com os nossos includes. Inseriremos as bibliotecas. Opa. Não quatro bananas mesmo? Não, ok. Standard include.
Vamos então, Professor, é semelhante à instrução push pop do assembly, né, professor? Exato. É que lá já tem a convenção. Essa questão de pilha, como é uma estrutura já que vamos dizer assim, já está há bastante tempo na área de programação, ele já é bem empregado em várias linguagens. E o conceito da trabalhar principalmente com hardware, né? Quando trabalhamos próximo ao hardware, muitas vezes temos que estar sequenciando a operação entre eles. Então podemos usar essa estrutura pilha, né? Outras linguagens, como a linguagem C Sharp, Java, já vem implementada. É só você já usa o push e o pop, ele já vai saber o que tem que fazer com essa pilha. Aqui nós vamos fazer a pilha realmente funcionar do zero, né? Muito bem. Eu já vou colocar aqui, ó, o man. Faz parte também do nosso processo. Return 0. E vamos colocar aqui também o set locale. Só para que os acentos fiquem corretos aí no nosso código. Muito bem. Acho que vocês já lembram, né? O que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que definir aqui, criar uma declaração da estrutura da pilha, tá? Então, primeiro que nós temos que pensar é criar essa estrutura da pilha. Para que façamos isso, vamos usar aqui o comando, vamos definir aqui o type def. Vamos colocar a estrutura pilha. O nome dela, a gente vai colocar até pilha em maiúsculo, o apelido dela. Vamos colocar aqui um int para o topo. Isso é exemplo conforme está o livro, tá? Capacidade, int também. E vamos colocar aqui um ponteiro, tá? Eu vou colocar int para o próximo elemento. Então definimos aqui. Ô, Slane, seu microfone tá ligado aí. Acho que já foi agora, desligado, né? Foi. Então, pessoal, quem está chegando hoje, aproveita aí, já instalaram, deve ter instalado o Dev C++. Existem compiladores online, tá? Também vocês poderão usar. Instalem aí, vamos acompanhar. Essa estrutura já vamos iniciando do zero, como se fosse do zero, né? Já vimos lista, agora esse é um assunto novo, então ninguém ainda trabalhou com ele, ou seja, é um assunto inédito para todos. Muito bem, vamos então agora, depois nós temos criado a estrutura, que é esta aqui, a estrutura da pilha. O próximo passo é criar aqui, no caso, a lista vazia, criar a lista, né? Aqui usaremos o recurso da alocação dinâmica, né? Então vamos colocar o void, vamos criar a lista, né? Criar a pilha. Então aqui nós passamos o parâmetro da pilha, é o P de pilha, e vamos passar a capacidade dessa pilha. Aqui nós vamos então... Esse int C no começo é só para a gente atribuir ele dentro de alguma coisa para começar? Esse daqui? É que a gente vai atribuir essa pilha aqui, nós vamos passar uma capacidade para ela. Tá? Ela vai ter uma capacidade que, na verdade, mais para que nós tenhamos o controle dessa nossa pilha. Mas, usando esse recurso aqui, nada vai impedir que eu passe da capacidade. Tá? A pilha não vai ser definida. Como a pilha também é uma estrutura dinâmica, equivalente à lista, ela vai estar ocupando memória do computador, né? Ou seja, enquanto o computador tiver memória disponível, ela vai alocando recursos. Tá? Quando ela não conseguir alocar recursos, ou seja, o tempo operacional já acabou, não tem mais memória RAM que eu estou mencionando, aí a estrutura para, tá? Mas aqui nós vamos passar um parâmetro para a capacidade dessa pilha, tá? Só para que saibamos qual o tamanho que nós queremos trabalhar com essa pilha. Muito bem, nós vamos colocar aqui próximo elemento. Nós vamos agora int, vamos alocar a memória, malloc size of int p, a capacidade aqui em caso, o topo também, né? Desculpa, topo sempre
menos 1, quando é o primeiro elemento dessa pilha ainda podemos considerar que seja topo menos 1, e a capacidade é que nós passamos ali como parâmetro. Pessoal, eu posso também, além de colocar essa setinha aqui, o if setinha, eu posso colocar p ponto capacidade, tá? Eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Seria equivalente. Então aqui eu vou criar pilha. Então isso aqui faz com que seja malucando, mas... Oi. Ali na linha 13, depois do topo é um asterisco ou igual? Asterisco. Não, aqui? na linha 13. Igual. Isso. Igual. Ah, tá. Tá certo. Obrigado. É que tá borrado aqui, não dá para ver direito. Ah, não, perfeito. Então, muito bem. Aqui nós então fizemos ao criar a pilha. A gente pode até colocar, se quiser colocar em inglês aqui, create, né? Vamos lá, cria pilha. Vamos agora fazer o outro, ó. O push pilha. O que é o push pilha? Empilhar. Isso, é empilhar. Então, nós temos que empilhar agora, tá? Basicamente, para que possamos empilhar, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos somar aqui o topo. Mais um, porque agora ele já teremos elemento na nossa pilha. E o ponteiro, no caso daqui, o próximo elemento. Conforme o parâmetro dele do topo, né? Ou seja, P apontando para o topo. Opa, topo. Vai receber o valor. Então seria o índice aqui que nós estamos passando, o índice que está no topo, para que ele receba o valor, nós estamos passando aqui para que seja empilhado. Então, push, empilhamos, passamos, aumentamos o topo e passamos ele como um parâmetro para o próximo aí, elemento dessa nossa pilha. Muito bem. Agora vamos fazer o próximo. Vai ser o pop pilha. O pop pilha. A missão dele, então, será... Tirar. Exatamente. Como a pilha a gente vai tirar o que está no topo, não é necessário passar parâmetro de qual valor eu quero tirar da pilha. Vou apenas... Opa, pilha ou não. Pilha. Será apenas o valor que está no topo. Então não preciso necessariamente passar um valor de referência. Apenas Então a devemos... pilha em comparação com os outros é mais fácil, né? É mais simples. Mais simples. Isso. Então apenas vou criar aqui um auxiliar, um int auxiliar, para receber quem está no topo da pilha, né? Próximo elemento. Topo. Vai para auxiliar. Aí o que faremos aqui? Faremos decrementamos o topo. Vamos tirar do topo um item. Eu vou retornar aqui o auxiliar. Então esse item vai ser removido da nossa pilha. Então fizemos o push e o pop. Criamos a pilha, push, pop. E agora nós podemos fazer o seguinte, incrementar um pouquinho mais aqui, né? Vamos observar então qual é o elemento que está no topo da pilha. Podemos retornar o elemento que está no topo da pilha. Vou colocar aqui o int topo pilha. Elemento da pilha. O nó da minha pilha, né? E aqui eu vou retornar quem está no topo. Return P
Próximo elemento. Uma questão que vocês devem estar observando aí, que nós estamos usando agora colchetes, né? Colchetes geralmente remete à parte que a gente está passando um índice. Estamos passando um índice, então, para que ele procure o elemento. No caso aqui, estamos passando o índice do elemento que está no topo, né? Então, para que ele retorne, vai retornar um inteiro, mostrando qual item que está no topo dessa nossa lista. Uma outra questão também que nós temos que fazer é verificar se essa pilha ela está vazia. Vamos colocar aqui pilha vazia. Então, para a pilha estar vazia, o que nós temos que saber aqui da pilha? Observe aqui, ó, só para vocês verem. Eu, quando criei a pilha, ela está vazia. Qual que é a característica que identifica que ela está criada, mas que ela está vazia? O topo menos 1? Exatamente, topo menos 1. Então, isso que nós faremos a verificação aqui. Ó. If, vamos verificar aqui se o topo, né? O topo, ele é igual a menos 1. Se ele for igual a menos 1, então return. Aí podemos definir o que é vazio. Podemos colocar vazio como 1, por exemplo. Else, se ele retornar... Na verdade, até podemos inverter, né? Aliás, está aqui, ó. Se ele for vazio, se a lista for vazia, a pilha for vazia, vai retornar 1. Se ela tiver com registro, retornará 0. Já conseguiram digitar, pessoal, essa parte aqui de cima? Só para que nós possamos caminhar também, né, e verificar se tem algum erro, vocês podem pressionar a tecla F9, quem estiver usando a versão do Dev C++ 5.11, o F9 compila o código. Se ele achar um erro, olha lá, ele já vai apresentar para a gente o erro. Apresentou um erro aqui, ó. Por que ele está dando esse erro, pessoal? Me ajudem aí. Ele está falando que essa auxiliar aqui eu não posso colocar aqui. Por quê? Porque não é do mesmo tipo? Exato. Quando eu coloco void, é um método que não retorna nada, não retorna informação nenhuma. E aqui eu estou retornando um inteiro. Então ele não está dando de acordo com isso. Está dando uma mensagem que não posso, então, fazer esse retorno de um inteiro se eu é para retornar void. Então, void é para retornar nada. Apenas um método que não retorna informação nenhuma. Como aqui está retornando um valor inteiro, eu tenho que colocar o int aqui. Testar de novo agora foi. Compilou e não houve falha. O meu deu erro lá no cria pilha. No cria pilha? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aí, tá parado aí no cria pilha. Dá uma olhada no seu código. Foi? Aparentemente tá igual. Quer compartilhar a tela aí? Pode ser. Só um momento. Professor, Pode falar. tentei usar o ponto também no lugar dessa setinha aí, não deu não. Não deu o seu? Não. Depois a gente tenta aí. Vamos ver o do João. Porque o ponto ele é usado quando não é ponteiro, eu acho, professor. Ah, quando nós não usamos... Exato, não é ponteiro. Ah, então deve ser isso. Tá dando erro aí no seu void, cria pilha. Ah, tá. Olha só, observe lá. Type def struct pilha. Aí você colocou o nome da sua pilha de pista. Agora que eu vi aqui também. Agora tenta novamente.
Deu erro agora. Agora foi. Beleza. Beleza. Valeu. Alguém mais que esteja com algum erro? Fora o ponto aí, né? Não, eu tava tentando usar a ponta em vez dessa setinha, mas se for o que o O ponteiro, né? Isso. ponteiro. Roberto, acho que é o É, nome. Roberto. Ah, beleza, então vou ter que usar a setinha mesmo. Não vou ter que usar usa... em um lugar, seta em outro, melhor usar seta logo. já fica padronizado. Todos então conseguiram já fazer a parte do criar pilha, push pilha, pop, push empilhar, desempilhar o pop. Saibamos qual é o elemento do topo da pilha, se a pilha está vazia ou não. E faltou mais uma aqui que eu vou colocar também, que nós vamos mostrar quem está na pilha. Vamos mostrar na ordem a pilha, tá? Então, vamos lá, void, show, pilha. Vamos passar o primeiro nó da pilha. Vamos definir um valor i. E esse valor i, ele vai receber, então, nesse momento, o topo da pilha. Faremos o while aqui. Enquanto o i for diferente, estejamos saber se a pilha já está vazia, o topo tem que ser igual a menos 1. Então, enquanto o i for diferente de menos 1, vamos imprimindo o item da pilha, os itens da pilha. Pilha, print. Vamos colocar aqui os valores da nossa pilha. Essa aqui é só para que ele fique encadeado, tá? Vou mostrar encadeado aí a nossa pilha. Próximo elemento. Vamos passar aqui o parâmetro, o índice dele, que é o i, que está sendo feito aqui a visualização dele. E o i, faremos decremento do i. Apenas isso, tá? Show pilha é bem simples, é só dessa forma aí já é o suficiente. Conseguiram, pessoal? Apertar F9 sem erro. Ok. Então tá, agora perfeito. Já temos aqui a nossa show pilha para mostrar os elementos da nossa pilha. Faremos agora, então, a inserção de valor nessa pilha para que possamos testar. Então, vou definir aqui um tipo de dado, aliás, um nó da pilha, né? P. E vamos criar a pilha. Ó. Cria pilha. A diferença básica que nós faremos agora é o seguinte. Nossa pilha em si, o tipo de dado que nós estaremos passando, nós não vamos... na parte da lista, nós sempre retornávamos, quando criávamos uma lista ou quando inserimos nela, retornávamos o nó que ficou na primeira posição. Aqui nós não precisamos retornar nó nenhum, né? Porque sabemos que sempre o nó que nós inserirmos será o topo da pilha. Né? Então a pilha sempre será montada desta forma. Então, faremos o seguinte, vamos usar aqui o mesmo nó que foi criado aqui. Observe que o nó foi criado, agora vamos já usar o cria pilha para que ele possa usar aí a alocação dinâmica da memória. Então, para isso, eu vou usar apenas a referência desse P. Então, eu vou passar para ele aqui apenas o posicionamento desse P que foi criado ali, declarado aqui em cima, para a memória. E eu passo aqui qual o tamanho dessa pilha. O tamanho 10, por exemplo. Então, cria a pilha, passo aqui como referência. Então, o e-comercial, eu estou passando aqui, que é para passar, ele está passando aqui, então, o código do registro da memória, não está passando o nó em si. Já passa o registro da memória para ser
utilizado. O registrador da memória, desculpa. Registrador da memória. Feito esse comando, criamos a pilha, agora já podemos empilhar, tá? Então, para que possamos empilhar, vou dar um enter aqui, só para... Vamos fazer aqui os push. Pilha. Vamos empilhar. Continuaremos usando o e-comercial aqui. E vamos colocar aqui na pilha, não sei, vamos colocar na ordem, então aqui 1, por exemplo. Push, pilha. Dois. Pilha. Três. Tá bom, né? Vamos mais um só. Quatro. Perfeito. Fizemos aqui um empilhamento aqui, né? Agora, o que a gente pode fazer? Qual é o primeiro item dessa pilha? 4. É o 4, né? O 4 é o primeiro item ou é o topo? Ah, tá. O primeiro você falou... Ah, entendi. é o 4. Mas aí se nós analisarmos, então ele é o topo, né? Foi o último elemento que vai entrar na pilha. O primeiro elemento, no caso aí que entrou, é 1. Por isso como é que é aquela sigla? Primeiro entrar e o último First sair. in, first out. Filo e lifo, né? Lifo, Isso. Lifo. Isso, então é isso. Quem é o primeiro item é o 1. Quem é o último, no caso, seria o 4. E quem é o topo da pilha é o 4. Ele está ali no topo da pilha. Muito bem. Se eu fizer agora o mostrar um show pilha. Vamos mostrar essa pilha. Show pilha, passar apenas a referência desse nó da pilha aqui. Façam isso aí, tenta executar, vê se vai aparecer nessa sequência aí, sendo que o primeiro item da pilha é o 1, o último é o 4. Testaram? Mostrou na ordem inversa. Então, né? Então, o 1 é o primeiro item na sequência ali, e o último item, no caso ali, é o 4, né? Seguindo a setinha que está aparecendo para vocês aí. Muito bem. Agora, se eu fizer então agora o nosso... podemos agora até, inclusive, deixa eu ver aqui. Olhar o nosso topo. Vamos saber quem está no topo? Então, vou fazer aqui um print F. Vamos colocar aqui elemento do topo da pilha. Topo, pilha. Vou passar a referência da pilha aqui. É comercial P. Verifiquem o que ele vai responder para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Retornou o 4. Ah, perfeito. Então, 4 é o topo da pilha. Agora, eu faço um pop aqui. Pop pilha. Fiz um pop pilha e posso agora até fazer de novo. Quero saber agora quem está no topo. Vou até copiar essa linha aqui.
E agora? Executaram já para ver qual foi o resultado? Agora excluiu o 4 mesmo, apareceu o 3 aqui. Já o 3 é o topo da pilha agora, né? Se vocês não quiserem, pode aqui depois de mostrar quem está no topo, vocês podem dar um show pilha, só para vocês verificarem quem continuou na pilha. Bom, tá tudo certo. Foi, né? Somente eu estou respondendo aqui o Slane. É isso, bem simples, né? Pilha funciona de uma forma bem simples. Isso aí. Oi. Eu não... Cortou a sua mensagem, João. Pode falar de novo? Saúde. Pô, tá cortando, João. Não tô conseguindo entender. Ainda não entendi. Muito travado. Só o espirro que saiu inteiro. O espirro tá beleza. Agora a fala do João não tá cortando. Não consigo entender. Eu acho que todos devem ter conseguido, né? Não foi um código simples. Se vocês quiserem aí, eu vou enviar também no e-mail para vocês esse código, tá? A ideia aqui desse nosso código é demonstrar, basicamente, como uma pilha, né? No caso aqui, projetando, evidente, né? Os métodos tanto de estarmos criando a pilha de forma dinâmica, no caso aqui, essa parte do código que usamos malloc, o size off, essa aqui está nos acompanhando, porque estamos trabalhando com estudos de dados dinâmicas, né? Então, por aqui a gente vai estar alocando recursos novos. Fizemos aqui o push e o pop. O conceito, né, deles, quando vocês verem essa palavra aqui, vocês já farão a tradução automática na mente de vocês que estamos trabalhando com pilha. E o push, no caso, queremos empilhar. E o pop, estamos desempilhando. Criamos aqui um método só apenas para retornar para a gente qual é o elemento que está no topo desta pilha. Um outro para verificar se a pilha está vazia. E fizemos um outro aqui para que seja apresentado todos os elementos que estão nesta pilha, o show pilha aqui. Roberto, já tinha feito esse exemplo da pilha? Não, professor, pilha não tinha feito ainda não. Mas fez aí já, né? Funcionou legal. Não, hoje eu não fiz o que eu estou acompanhando, eu prefiro acompanhar, depois eu não, tento, perfeito. aprendo mais fácil. Não, tudo bem. Então, muito bem. Então, nós fizemos aqui. O que faltou aqui, apenas, segundo o livro, ele coloca até uma capacidade aqui da pilha, né? Nós poderíamos aqui, nesse sentido, criar apenas um método para verificar se a capacidade foi atingida ou não. Então, eu posso colocar aqui, criar um outro método, né? O método, podemos colocar também do tipo inteiro, né? Ele retorna inteiro, vai ser a pilha cheia. Pilha cheia. E eu vou passar aqui, nesse contexto, a pilha. Para que a pilha esteja cheia, né? O que eu tenho que verificar? Se o topo, então, é igual ao quê? A capacidade.
Só que nós temos um detalhe, né? A capacidade, a nossa pilha começa com -1. Então, quando a pilha tem um elemento nela, o topo é igual a 0, né? Então, para que nós possamos saber se a capacidade está de acordo com o topo, nós temos que passar a capacidade -1. Então, se o topo for igual a capacidade -1, então é evidente que aqui nós vamos atingir, já podemos mencionar que a pilha está cheia. Return 1. Return 0. Apenas isso aqui, só para verificar se a pilha está cheia ou não. Isso aqui seria uma limitação nossa, né? Nós queremos que a nossa pilha tenha uma limitação, nós colocaremos nessa capacidade. Evidente, por ser uma estrutura dinâmica, lembrando, a capacidade é dita apenas se o sistema operacional encerrou ali a memória RAM, aí ele não vai mais inserir nenhuma informação para a gente, não vai ceder mais nada. Por esse motivo, a pilha pode estar aí, não conseguiremos alocar novos recursos. Então, esse aqui é um limitador. Oi, pode falar? Mesmo que a gente defina o tamanho da pilha, ela não vai ser limitada por esse tamanho, ela sempre vai crescer. Vai crescer. Porque na verdade todas essas estruturas, a gente está usando uma lock. Usou uma lock, é a alocação dinâmica de memória. Se é a alocação dinâmica, enquanto tivermos memória disponível no nosso computador, poderemos trabalhar com essa estrutura. Na verdade, essa capacidade aqui é apenas para constar, né? Colocando um limitador na pilha. Mas observe que o controle é nosso. Nós que estamos programando aqui, que ele chegou na capacidade. Não foi o sistema operacional que respondeu, que ele não conseguiu alocar recursos, né? Quando a gente pensa em sistema operacional, nós poderemos fazer o seguinte, por exemplo, aqui do malloc, se não tivesse mais, isso aqui não trouxesse mais nenhuma informação, ele traria null aqui para o nosso próximo registro. Então, se null foi admitido para o próximo registro, ou seja, não houve alocação de memória. Acabou a memória do computador, né? Então, encerrou ali. Nesse contexto, não está sendo tratado quando chegar ao final, tá? Mas se esse valor aqui fosse null, então indicando que chegou ao final da pilha. Aliás, chegou ao final da memória, né? Não consegue mais alocar recursos. Muito bem. Fizemos aqui a pilha cheia. Só para constar, então vamos colocar aqui 4. Só para que a pilha fique cheia, né? Aí vou aqui verificar se a pilha está cheia ou não. If, só enquadrar aqui para vocês verem a pilha, lá o código da pilha. Pilha. Cheia. Não. Igual a 1. Apenas isso, só para que a gente faça o teste aqui. Então, se vocês digitarem esse código aqui da pilha cheia, né, ele vai observar se já chegou ao topo, se chegou a capacidade dele, o topo igual a capacidade, então ele vai dar a mensagem que a pilha está cheia, ele retornará 1. Então, eu diminuir aqui o tamanho da pilha para 4 apenas. Se vocês executarem aí, possivelmente vai aparecer pilha está cheia. Quem já terminou pode tentar executar aí, por favor. Certinho. Perfeito. Então, chegou a capacidade ali. Aí, evidente, quem quiser testar ainda, aqui nós executamos um POP, não executamos? Se vocês colocarem essa verificação da pilha após o POP, já vai falar que a pilha não está cheia, né? Evidente. Então, até fazer aqui o código, ó, esse código aqui, vocês podem copiá-lo, né? Colar aqui logo após o POP. Então, antes de mostrar a pilha de novo, ele vai avisar que a pilha não está
cheia, porque nós fizemos um pop. O pilha cheia o senhor fez antes do pop? Aqui, ó. Não, eu coloquei antes aqui. Logo após inserir os 4 elementos da pilha, demos um show pilha. Aí eu verifiquei se a pilha está cheia ou não, ó. Só que é evidente que o código foi programado antes do main, né? Tá aqui a programação dele, do pilha cheia, se está ou não. Aqui apenas coloquei um if, porque este método aqui ele retorna para mim um valor inteiro. Se ele retornar 1, ele indica que a pilha está cheia. Por isso que se for igual a 1, eu falo que a pilha está cheia. Se retornar 0, a pilha não está cheia. Apenas isso, para que possamos verificar se esse mesh está funcionando. Depois disso, nós fizemos um pop aqui na linha 70, fizemos um pop. Aí coloquei apenas uma mensagem 71, pop realizado. Pop é desempilhar, né? Em seguida, na 72, mostrei quem está no topo da pilha. Em seguida, verifiquei se a pilha está cheia novamente. Ela vai acusar que não está cheia. Vai aparecer que a pilha não está cheia, porque nós já fizemos um pop, desempilhamos o item da pilha. Executem aí, para quem já conseguiu posicionar a verificação após o pop. Aqui foi tranquilo. Tava cheia, depois não tava mais. Não está mais porque já fizemos o pop, desempilhamos um item. Todos conseguiram? Quem se propôs a fazer? A pilha parece ser bem fácil. É fácil, mais fácil. Ô, professor. Diga. Eu acho que eu tenho um pouco fixado a desenvolvimento em Java na cabeça. Eu não entendi por que para inicializar uma pilha você tem que... ela inicializa com o valor -1. Então, esse é apenas uma padronização, né, nossa, para que estejamos sabendo se essa pilha está vazia ou não. Tá? Nesse contexto no qual essa estrutura aqui específica, essa que o livro está passando para vocês, a estrutura de pilha, o controle que foi passado para saber se está no início ou não da pilha é por esse nó topo aqui. Desculpa, esse campo topo aqui. Por ele é que saberemos. Foi padronizado no -1 para saber que está com a pilha vazia. Mas nós poderemos aqui colocar o 0, tá? Pode ser o 0. Mas isso é uma padronização dessa estrutura aqui. O importante é que você saiba, né? Se você usar um campo do tipo topo, que você deverá identificar nesse topo um registro inicial indicando que a lista está vazia. Poderíamos colocar a lista vazia igual a 0. Nada impede. Então, toda vez que a lista estiver com topo 0, então ela está vazia, tá? Mas aqui, conforme o livro foi passado para vocês, ele definiu como -1. Se usássemos ponteiro, pessoal, criássemos uma estrutura, ao invés de usar um int aqui, eu poderia colocar um exemplo, tá? Colocar aqui, por exemplo, struct pilha ponteiro. Então, eu estou criando um ponteiro para essa estrutura aqui. Neste conceito aqui, quando eu vou criar, este aqui será null. Tá? Ele será null, por padrão, ele vai receber null, que no caso o ponteiro ele vai estar sempre null nesse conceito. Como aqui nós não estamos usando esse recurso, nós estamos criando aqui um tipo, um ponteiro de um tipo primitivo dentro da estrutura, usamos esse topo aqui, -1, para identificar que estamos com a pilha vazia, sem nenhum registro. Isso daí é como se fosse uma convenção da linguagem? Isso, uma convenção deste código vinculado a esse tipo de pilha, né? É uma convenção usar esse código -1. Não sei se vocês repararam, você programa em Java, então? Sim. Sim, né? Se você já usou componentes visuais no Java, por exemplo, componentes, e muitas vezes quando não está escolhido nada nos componentes, ele retorna sempre -1. Então é uma padronização, né? O -1 ele indica que não foi escolhido nada. E a partir do 0 já é um parâmetro que foi marcado. Entendi. Roberto, você falou alguma coisa? No 69. Só falar para o colega que, no caso, em C, o índice 0 é o primeiro da lista, ele não começa com o índice 1, no caso. Seria o índice. Aí, quando for 0, que tem um elemento, é o primeiro índice. Já é o primeiro índice. Isso é uma convenção, realmente. Quando, geralmente, até em vetores, o índice 0 é o primeiro item. O -1 não conta. O -1 seria a lista vazia. Professor, coloca lá na minha 70 lá, fazendo favor. 70. Mais ou menos aí na 70 aí, pra mim dar uma conferida aqui. Aí, beleza. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Já conseguimos seguir, então, na nossa próxima aula já será a sessão 2.3. Estaremos trabalhando com filas,
Aí o conceito de fila vai ser um pouquinho diferente. Então, o primeiro que entra nessa fila, né, vai ser o primeiro a sair. E seguirá a ordem, né? Se o elemento chegou na fila na quarta posição, será o quarto elemento que sairá desta fila, tá? Eu vou mandar também esse código para vocês no e-mail. Vou salvar aqui, mandar para vocês também, caso vocês queiram refazê-lo em casa. Em casa, todo já está em casa, né? Refazê-lo depois. Então aí eu vou mandar isso e mandarei também as novas atividades que nós estaremos trabalhando. Beleza, pessoal? Aí nossos prazos ficaram para o dia 28. Oi, pode falar, João. Meu pilar é o antivírus. Eu acho, não é só eu que está escutando, cortando, né? Tá travando. João, faz o seguinte, você está com erro aí no seu código? Se for erro, você compartilha a tela aí. Não, tá funcionando. Ah, tá funcionando? Eu antivírus, por isso que tá. O antivírus. Tá travando. Ah, o antivírus está travando? Eu acho que sim, né? Compartilha a tela e escreve num bloco de notas. Código Morse. Ou abre a câmera e a gente vai fará a leitura aí, né, do que está fazendo. Escreve. Tá falhando, não sei se é a internet ou o microfone que está dando mau contato. Então, pessoal, quem chegou agora, quem teve seu primeiro contato hoje, né, ou porventura tem perdido a aula passada, vou mandar também no e-mail. E agora é por vocês aí, tem que trabalhar um pouquinho mais aí, quem chegou agora só na aula. Tentar ir pegar no final de semana ou pegar no tempo livre aí para tentar refazer as atividades. Vocês já mandaram um e-mail, vou entrar na listagem para mandar as atividades e as aulas, né, o link das aulas. Eu também vou postar, tá? Então a aula de hoje, por exemplo, será postada lá no AVA. Na seção 2.2 serão postadas então as atividades e também as aulas gravadas. A parte 1, ou seja, antes do intervalo, e a parte 2 aqui, que é após o intervalo. Serão postadas também no AVA, fora o e-mail que vou mandar para vocês também. E mandarei no e-mail também, lembrando, o link, tá, pessoal? O link vai estar no e-mail de vocês. No momento da aula, se o AVA tiver ruim o acesso, não se preocupem, só vocês usarem o link que vocês farão acesso direto à nossa aula. Alguém tem alguma coisa a falar, uma dúvida, um esclarecimento? Professor, diga. Dá um F11 no código do senhor aí, fazendo favor. F11, feito. O meu não tá dando erro, mas também não tá abrindo nada aí, não. Não tá executando, parece. Não está executando, deixa eu ver aqui. Ele tá compilando sem erro, mas não executa. Será que é a mesma coisa do João lá, o antivírus seu tá barrando? Não sei. Já tinha executado algum código ou foi o primeiro que você fez? Foi a primeira vez que eu tentei executar. Eu tava só compilando, não tava dando erro nenhum. E agora eu compilei, executei e não deu nenhum erro. Não deu erro, mas não executou também. Apresenta sua tela e mostra sua tela pra gente dar uma olhada. Por favor, aí. Professor, as aulas anteriores ao dia 14, ela tá lá no canal do YouTube também? Estão no canal do YouTube. É só a aula que nós fizemos, porque eu achei que vocês estavam tendo acesso direto no AVA. Eu vou tentar fazer o download das aulas anteriores, tá? A primeira aula eu sei que foi colocado no YouTube, né? Tá, tem um link. A segunda aula, como eu achei que vocês teriam acesso direto pelo AVA, eu não fiz o download da aula. Mas aí, como vocês não estão tendo acesso, eu vou tentar procurar para ver se eu consigo fazer o download. Mas eu sei que da aula 1 existe, da aula passada também eu sei que existe, tá? E a de hoje eu também que eu vou salvar lá no YouTube para vocês olharem. Mas essa segunda aula, talvez, ou terceira, aí eu vou ter que olhar se eu consigo fazer o download delas ainda pelo Teams, né? Tá, ok. Tá aparecendo aí, professor? Sim. Executa F11. Vai clicar. Você está apertando F11? Eu apertei.
Só um pouquinho só acima da linha 55. Vai subindo aí. Vai subindo. Mais um pouco aí. Mais. Vai até no comecinho lá. Perfeito. Desce após a linha 26. Aí desce depois da 44 aí. Que coisa, hein? Faz o seguinte, nessa, o senhor tá piscando aí, dá um Enter aí. E nessa posição, dá um Enter. Coloca Print F aí. Print F. Aí abre parênteses, aspas duplas. Coloca Olá. Professor, Oi. o P não teria que ser ponteiro? Não. Aonde você fala? No main. Porque não tá, esse Ah, P tá. dele não tem que ser ponteiro? Dá uma olhada lá. Isso eu não reparei. Volta de novo lá no início do seu código. Por favor. Vai no início do código. Não. Tá de acordo. Tenta executar de novo aí. Agora. Clica em executar. No seu menu executar aí do programa. Executar. Ô, professor. É executar ali. F10. Executar. Pergunta para ele se aquele arquivinho ali do lado do Internet Explorer, se não é já ele rodando, esse carinha. Clica nele aí. Ah, não, é não. Outlook. Cara, não é Outlook. Verifica o seguinte, ó. Tá vendo ali, ó? Output File Name. Anderson, tá vendo ali? Anderson, Engenharia da Computação, terceiro semestre, Algoritmos de Lógica e Programação. Vai nessa pasta aí, ele vai criar um executável nessa pasta. Vê se ele criou. Você abriu lá a pasta? É que parou a tela. Eu tô abrindo porque eu tô com 2 monitores. Aí acho que certo. quando ele compartilha só aparece um aí, né? Só aparece Mas eu tô fazendo a instrução aí. Aí chegou lá no... Tá tudo no outro monitor lá. Será que não tá aparecendo outro monitor? Exato. Eu acho que ele tá criando outro monitor, o seu executável, hein? Será que ele tá aparecendo aqui no outro? É. Agora, naquele caminho ali que você está mostrando, tem que achar onde é que ele criou, mas ele vai criar um executável para você. Acho que tem mais uma pasta. Ele pega a barra de rolagem ali embaixo e passa para a direita, a barra de rolagem que está... Ó, tá vendo agora aqui, ó? Sim. Aí em cima, algoritmo e lógica de programação em cima, né? Aí tem mais uma pasta, dev, entra na pasta dev aí. Aí, agora desce aí, qual que é o nome do arquivo que você fez hoje? É esse aqui, ó. Então, executa ele aí. De cima. Não vai. Depois você faz o seguinte, você vai mandar um e-mail para mim do seu código, mas está tudo correto a princípio. Talvez tá abrindo na sua janela ao lado, aí no seu monitor do lado, né? Uhum. Vê se tá, pelo menos aparece no gerenciador tarefa. Isso eu falar, o gerenciador também, ele pode estar aparecendo ali que ele está criando executáveis em algum local que você não está vendo e está gerando os códigos lá. Peraí, vou fazer o seguinte então. Vou trazer tudo para uma tela só. Pronto. Agora executa de novo. Agora só estou com uma tela. Agora saiu o compartilhamento. Mas
Continuou a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ele em um da web. Se não der certo, eu te mando ele. Ah, perfeito. Então tá jóia. Então aqui estão os códigos da nossa sessão que nós acabamos de ver, né? Aqui tem uma questão de um exemplo de um labirinto, né? Que pode-se usar uma matriz para verificar se o item foi ou não feito no labirinto. Existe também, vocês vão ler, vou mandar também as questões para vocês objetivas, falará sobre o Bracktring, né? O algoritmo que trata sobre esse tema aqui. E aí vocês vão estar me respondendo também. Aqui tem um exemplo aí o conceito da pilha, né? Aí nós temos aí a ideia também, se vocês fossem prover um braço aí mecânico, alguém que fizesse os carros saírem de uma cegonha, por exemplo, do veículo cegonha, você teria que seguir a sequência corretamente, né? Então, no caso aí, nesse exemplo, uma cegonha, o contexto também, que o primeiro carro que entrou aí nessa cegonha, o primeiro carro que está ali na parte inferior é aquele BMW vermelho, e na sequência ele será o último a sair dessa cegonha. Basicamente isso. Muito bem, na próxima aula, então, vocês estarão lendo a sessão 2.3, eu vou mandar atividades para vocês, e aí eu solicito aí que todos estejam aí nesse dia, do dia 28, já será a nossa última aula antes da prova. Então, nossa prova ocorrerá no dia 5 de outubro, então, dia 28 é a última data. Esteja nessa data aí na nossa aula para que vocês possam fazer a entrega das atividades referente à avaliação parcial de vocês, que valendo aí 1.000 pontos. Ok, pessoal? Beleza, professor. Tá bom? Beleza. Então, até a semana que vem. Não faltem, aviso os colegas. Olhem o e-mail vai estar o link para vocês acessarem a nossa aula na próxima semana. Beleza, professor. Beleza? Então tá jóia. Obrigado. Falou, até a próxima aula aí. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Falou. Boa noite.